Olá, seja bem-vindo à nossa aula número 9. Estamos chegando aqui ao finalzinho desse segundo ciclo, que é o ciclo do planejamento do projeto. Nessa aula número 9, aqui do segundo ciclo, portanto, a última aula desse ciclo, nós vamos falar sobre as aquisições, o planejamento, o gerenciamento das aquisições e das partes interessadas do projeto. Como você pode ver aí pelo slide número 3, tem uma definição do que vem a ser gerenciamento de aquisições. Aquisições diz respeito a gerenciamento de contratos, dos convênios, ou seja, como tudo aquilo que foi orçado vai ser adquirido. Então, o gerenciamento de aquisições do projeto, ele inclui os processos necessários para comprar ou adquirir produtos ou resultados externos da equipe do projeto. Então, tudo que você precisa que está externo ao projeto, você precisa adquirir, você precisa alocar. Então, se você precisa de equipamento, você tem que adquirir. Para adquirir, você tem que ter orçado, você tem que ter feito um planejamento de custo. E esse planejamento de custo, ele vai precisar desse braço da gestão de aquisições para acontecer. O gerenciamento de aquisições, portanto, inclui os processos de gerenciamento e controle necessários para desenvolver e também adquirir acordos, contratos, convênios e por assim em diante. O pessoal autorizado, então, pensa da seguinte forma: durante o projeto tem que ter alguém autorizado para fazer as aquisições. Então, se você tem uma licitação, por exemplo, tem que ter alguém que converse com o pessoal da licitação para que a aquisição aconteça. Então, sem aquisição, não acontece o projeto. E os processos do gerenciamento de aquisições, eles incluem, primeiro, planejar o gerenciamento das aquisições. Então, aqui nós temos um processo de documentação das decisões. Então, tudo aquilo que foi planejado lá na fase do planejamento do custo, ele precisa ser autorizado pelo gerente. Então, tudo isso precisa ser documentado. Lembre-se que precisa de ter também aqueles requisitos para garantir a qualidade, ou seja, todas as outras áreas precisam ser pensadas para que a aquisição aconteça. Você precisa também, no segundo momento, conduzir essas aquisições. Então, é um processo de obtenção de respostas dos vendedores, da seleção, né? Você precisa ter lá alguém que vai te vender alguma coisa. Então, como é que vai acontecer essa venda, essa compra? Então, vai acontecer por meio de licitação ou pela dispensa da licitação. Mas tem que escolher quem vai te vender. Você tem que escolher o vendedor, tem que escolher o fornecedor e tem que escolher com cuidado. E tem também o terceiro processo, que é o processo de controle das aquisições. O processo, de controle de aquisições envolve gerenciar o relacionamento com as pessoas que vão te entregar aqueles insumos, aqueles equipamentos, aquelas coisas que você precisa para o projeto. Então, isso tem que ser muito bem pensado. Então, o guia, ele nos traz, como você pode observar aí no slide número 5, ele traz basicamente os processos, uma visão geral do gerenciamento de aquisições. Então, quando se fala que tem que planejar o gerenciamento das aquisições, você tem entradas. Então, tudo começa você pensando lá no termo de abertura do projeto, o documento do projeto, o plano de gerenciamento do projeto, que é isso que nós estamos fazendo. Então, você tem que analisar todos esses documentos. E aí você tem que fazer isso concretizar, conduzir as aquisições. Então, é com base aqui no plano de gerenciamento de projetos que você vai fazer tudo isso. E aí você vai ter que fazer o quê? Controlar as aquisições. Então, com base nessa documentação, nesses acordos, nesses convênios,
nos termos aditivos, enfim, toda a documentação oficial que nós temos dentro do projeto. Estamos falando aqui de gerenciamento de projetos públicos, então todas as regras do ambiente público têm que ser conduzidas, porque senão você cai em improbidade administrativa, porque você está dentro do serviço público. Bom, o que você tem que pensar? Bom, o processo aqui tem que ser documentado. Eu coloquei aqui no slide número 6 um exemplo de um plano de gerenciamento de aquisições. Aqui tem, no primeiro momento, a descrição dos processos do gerenciamento de aquisições. Então, aqui, de acordo com o nosso estudo de caso, com o projeto que nós temos aqui o gerenciamento das aquisições terá basicamente um foco principal, a saber, a aquisição de mobiliários, equipamentos e livros necessários para compor o ambiente do trabalho adequado às atividades. E aqui, nesse caso, ele coloca os princípios, né? Tudo fundamentado no princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, ou seja, todos aqueles princípios que dizem respeito à administração pública e também dizem respeito aos princípios da licitação também. Julgamento objetivo, que é um dos princípios da licitação. Tem um capítulo também que trata, aqui no slide número 7, continuando, um capítulo que trata do gerenciamento e tipo de contratos. Todos os contratos, aqui no caso, devem ser obrigatoriamente avaliados pela Advocacia Geral da União, todas as cláusulas, a elaboração dos contratos é de responsabilidade do setor de licitação, sobre a supervisão do gerenciamento do gerente de projetos. Então, tudo isso está aqui no plano de aquisições. Então, se tudo está muito claro, fica muito mais fácil de você gerenciar. Tem o critério, né, de avaliação. Então, serão consideradas cotações, as propostas de vários fornecedores, tal. As cotações devem conter todos os encargos tributários e assim por diante. Então, esse plano de gerenciamento de aquisições aqui, ele ficou muito claro. Tem no slide 9, ele fala da avaliação de fornecedores, tem o critério de avaliação, tem a previsão de multa, de suspensão de contrato. No slide 10 tem a frequência da avaliação de processo de aquisições, ou seja, não basta fazer uma avaliação só no início do projeto, tem que ter todo o planejamento para que depois, na condução, tudo isso seja cumprido. Porque o projeto, como nós vimos, ele tem o ciclo de vida, tem o início, o planejamento, depois tem a execução e o controle, que tem que ser executado e controlado de acordo com o que foi planejado. Então, se você planeja bem, você vai executar bem, vai encerrar bem. Não tem segredo, essa fórmula não tem muito segredo. E depois, continuando, lá no slide número 11, nós temos o inciso número 6, que trata da alocação financeira para o gerenciamento de aquisições. Novamente, se você previu, se você planejou bem as atividades, planejou bem o orçamento, viu as fontes, agora fica muito mais fácil no processo de aquisições. É só fazer o planejamento certinho com o tempo correto que você precisa para fazer a alocação daqueles recursos, daqueles instrumentos que você precisa, de acordo com o orçamento, de acordo com o cronograma de atividades. Então, são áreas bem parecidas. Então, o cronograma de atividades, gerenciamento de qualidade, gerenciamento de escopo, tem aí o gerenciamento que você tem que pensar da qualidade, você tem que pensar na comunicação, você tem que pensar em tudo. As aquisições, elas vão seguir de acordo com a necessidade do projeto. Então, tudo isso tem que ser pensado, muito bem planejado. Aí você tem também, no slide 12, fala sobre a administração de plano de gerenciamento de aquisições. Tem que ter um responsável pelo plano. Aqui tem o nome, de acordo com esse projeto que nós fizemos, do projeto da Unidade do Exército. E tem outros assuntos, lá no slide 13, tem outros assuntos relacionados ao gerenciamento de aquisições. Então tem aqui as cláusulas finais, né? Todas as solicitações não previstas nesse plano deverão se submeter
ao Comitê de Controle de Mudanças do projeto, que aqui existe. Então, o gerenciamento de aquisições é uma área muito importante, é um setor muito importante dentro do projeto, porque sem aquisições não tem projeto. Então tem que ser muito bem planejado. Agora vamos passar aqui para a 10ª área de gerenciamento, que é o gerenciamento de partes interessadas. Lá no início, né, no ciclo do início do projeto, nós falamos gestão de partes interessadas. Naquele momento, é importante você fazer uma visualização ampla de quais são os stakeholders, ou seja, as partes interessadas no projeto, para que você consiga verificar quem é contra, quem é a favor e quem está indeciso. Então, aqui na parte do planejamento, esse assunto volta. Você tem que dar uma detalhada e verificar se as partes interessadas que você previu inicialmente lá no início do projeto, no termo de abertura, se continuam. Como é que as partes interessadas, se elas se mantêm ou se elas mudaram de ideia. Então, no planejamento, você tem que identificar essas partes interessadas, né? Identificar regularmente as partes interessadas do projeto e analisar e documentar informações relevantes para o projeto, de interesse, envolvimento, da influência dessas partes interessadas. Então, por exemplo, se você vai fazer um projeto e esse projeto inclui utilização de recursos naturais, você tem que verificar se a comunidade, se as partes interessadas estão de acordo, se o impacto ambiental se ele está sendo devidamente tratado de acordo com a comunidade que vive ao entorno do projeto. Se você trabalha, como é o nosso caso aqui, implantação de um sistema, você tem que verificar se os usuários preferem um sistema novo ou se eles querem continuar trabalhando do jeito que eles trabalhavam antigamente, antes do projeto. Então você tem que verificar se há um ambiente, se essas partes interessadas, você tem que fazer essa gestão, senão você não consegue fazer o gerenciamento como um todo. Você tem que planejar o engajamento das partes interessadas. Você tem que ter uma abordagem, um convencimento, mas você não vai ter uma obrigatoriedade, uma ameaça. Você tem que fazer uma abordagem e comprovar que o projeto vai melhorar a vida dessas pessoas e não complicar mais a vida delas ainda. Porque, às vezes, uma simples mudança de hábito se torna complexa para a população ou para as partes interessadas. No nosso caso aqui, imagine, uma pessoa está acostumada a fazer as compras de um determinado jeito e agora ela vai ter que fazer usando uma plataforma de computador. Será que ela está disposta a fazer esse sacrifício? Ou seja, será que ela entende que isso vai ser uma coisa boa ou uma coisa ruim para ela? Então você tem que pensar nisso. Você tem que fazer o gerenciamento desse engajamento das partes interessadas. Você tem que se comunicar bem, você tem que monitorar depois na fase do monitoramento, mas você já tem que pensar aqui na fase do planejamento que você vai ter que fazer esse monitoramento futuro. Porque senão você não consegue pensar. Se você não pensou no planejamento, você não consegue depois gerenciar e controlar na fase seguinte, que é a fase da execução e do controle e do monitoramento. Então, tudo começa pelo que você tem que fazer esse gerenciamento dessas partes interessadas. Aqui eu coloquei no slide número 15, eu coloquei os principais processos que nós temos em relação ao gerenciamento de partes interessadas. Então é bem simples, você tem que identificar a parte interessada, você tem que planejar o engajamento, você tem que gerenciar esse engajamento e aí você tem que monitorar. Então você começa aqui, mas como eu estou dizendo, você tem que fazer esse planejamento antes, você tem que analisar toda a documentação e verificar e identificar quais são os pontos que podem apresentar problemas, um problema futuro. Lembre-se que planejar significa é uma tentativa de você prever as ações que vão acontecer lá na execução. Se você se você tem um bom planejamento, você consegue fazer uma boa gestão, uma boa execução. Então o guia ele nos dá aqui. Então você tem que verificar aqui nas partes interessadas, por exemplo, aqui no primeiro momento,
aqui nesse item número 7, verificar os ativos organizacionais dos processos. Ou seja, quais são as experiências que a sua organização, que a sua prefeitura, que o seu setor tem. Quais são os fatores ambientais? Fatores ambientais são a cultura que existe, se existe um documento próprio, se existem acordos, ou seja, tudo isso você vai analisar. Então, analisando todas essas partes, você consegue fazer um planejamento mais assertivo. Bom, o planejamento de partes interessadas envolve, então, sempre processos de entradas, de ferramentas e de saídas. Aqui no caso, então, você tem o termo de abertura do projeto, está sempre presente em todo o planejamento. Você tem o plano de gerenciamento do projeto, ele é a principal referência do projeto. Então, você pode, aqui no caso de ferramentas e técnicas, você pode utilizar opinião especializada, coleta de dados, informações, reuniões, saber o que o público está pensando. Isso é muito importante. Precisa fazer isso com todo mundo ou pelo menos com uma amostragem. Você precisa na saída, você precisa de fazer o registro de partes interessadas. Tudo isso está no slide número 15, tá? Você tem que verificar como se vai fazer o processo de solicitações de mudança, atualizações do plano de gerenciamento, atualizações de documento. E aí você vai tratar disso em cada parte. Então, na parte da identificação de partes interessadas, e depois você faz isso pensando também no segundo momento, que é o de planejar o engajamento de partes interessadas. Você vai continuar trabalhando com opiniões, coleta de informações, análise de dados e assim por diante. Você segue sempre a mesma linha, só que o que vai modificar é o tempo. Então, você faz uma coisa no início, depois você faz um pouquinho mais para frente, para consolidar as ações e você ter certeza do que você está falando. Bom, em relação a partes interessadas, nós ficamos por aqui, encerramos por aqui a nossa aula 9. E se você tiver alguma dúvida, você faz o seguinte, você vai lá nessa barrinha de comentários, faça a sua pergunta, tanto em relação aqui a partes interessadas, quanto em relação às aquisições. Você pode fazer todas as perguntas que você puder aqui, que nós vamos responder. E nós nos vemos na próxima aula, e aí nós vamos entrar nessa aula 10, nós vamos entrar no terceiro ciclo, que é o ciclo de execução e controle dos projetos. Só que se você planejou bem, aqui nós vamos só verificar como vai ser a execução do projeto. Ok? Comente aí, tire a sua dúvida e faça a sua interação aqui comigo. Um abraço e até mais na próxima aula, aula número 10.